A África é o lar de 3 felinos muito especiais. Predadores vorazes, equipados com técnicas de caça diferentes, mas igualmente mortais. Cada um dotado de cautela, velocidade ou de força. Mas a vida no topo da cadeia alimentar não é tão fácil quanto parece. Cada um dos grandes felinos da África tem uma história diferente para contar. Ícones da vida selvagem. Os grandes felinos da África. O Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é uma das maiores reservas do continente. Ele cobre quase 20 mil quilômetros quadrados de habitats diversos. E contém centenas de espécies de mamíferos, pássaros e répteis. Esta abundância de animais significa uma grande quantidade de predadores, incluindo os grandes felinos da África: o leão, o leopardo e o guepardo. Eles coexistem lado a lado, embora suas habilidades especializadas e habitats costumem mantê-los separados. Dentro do mundo selvagem do Parque Nacional Kruger, vivem 3 famílias de felinos especiais. Uma poderosa coalizão de irmãos guepardo que em breve deverão tomar uma decisão difícil. Uma leoa lutando para criar seus filhotes sem sua alcateia. E um idoso e sábio leopardo cuja jovem filha agora enfrenta os desafios da vida por conta própria. Juntos, eles são um elenco de grandes felinos em um drama da vida selvagem de proporções épicas. É o início da manhã ao sul do Parque Nacional Kruger. A grama está alta e seca e funciona perfeitamente como camuflagem para um jovem caçador bem-sucedido. Nas últimas horas da noite, este jovem leão capturou um búfalo filhote. Uma façanha impressionante para um leão de apenas 2 anos de idade. E incomum também. Os leões geralmente caçam em equipe, muito bem organizados. Ele foi forçado a deixar o seu grupo e a buscar um território próprio. Agora, ele provou que tem o que é preciso para sobreviver. Mas seu sucesso não foi inteiramente devido à sua habilidade. A seca de inverno
deixou os búfalos mais fracos e suscetíveis, tornando-os alvos mais fáceis. Embora seu futuro esteja seguro por enquanto, não muito longe dali, sua mãe está enfrentando uma luta mais complicada. Ela está criando uma nova ninhada. Com apenas 6 semanas de idade, eles acabaram de deixar a segurança de sua cova e são totalmente dependentes de seu rico leite. Amamentar 4 filhotes famintos está acabando com suas reservas de energia. Mas se ela quiser comer, ela terá que deixá-los para caçar por conta própria. Porque, ao contrário da maioria das leoas, que podem contar com sua alcateia para lhes trazer comida enquanto amamentam, ela é uma mãe solteira e não tem ajuda de ninguém. Seu grupo se separou recentemente. Os jovens leões de seu antigo bando foram forçados pelo pai a deixarem a família e encontrarem novos territórios para si mesmos. O macho mais velho então partiu para rondar seu território, que é de aproximadamente 100 quilômetros quadrados. Ele levará vários dias ou mais para completar a viagem de ida e volta. Sem ele por perto, sua filha tem se virado por conta própria. Deixando a leoa para se proteger sozinha e também seus filhotes vulneráveis. Ela ainda está produzindo leite e mantém seus filhotes em segurança, escondidos em densos arbustos. Mas ela terá que comer em breve. E para fazer isso, ela terá que deixar seus bebês sozinhos. Mais ao norte, uma família mais bem-sucedida de grandes felinos está em movimento. Estes 2 irmãos guepardo formaram uma aliança poderosa. Um deles está usando uma coleira com um transmissor de rádio. Ela permite que cientistas estudem seus movimentos, possibilitando que tenham um olhar íntimo da vida secreta desses animais esquivos. Os irmãos cresceram da mesma ninhada e permaneceram juntos depois que deixaram sua mãe. Sua aliança lhes permite controlar um território de cerca de 60 quilômetros quadrados, que inclui excelentes áreas de caça e uma fonte de água permanente. O que é importante porque, embora os guepardos possam passar até 4 dias sem água, quando está quente, eles precisam se hidratar com mais frequência. Trabalhando em equipe, eles têm a vantagem de poder derrubar presas maiores e defender com sucesso o seu território de machos solitários. Tudo nos guepardos é desenhado pensando na velocidade. Com seus membros longos, corpo esguio e a cabeça com formato aerodinâmico, eles podem alcançar até 112 km por hora, no ponto máximo da corrida. Mas eles não conseguem manter essa velocidade por muito tempo, já que exige um grande esforço. Pela velocidade, os guepardos sacrificaram sua força. Sendo assim,
este rinoceronte branco fêmea e seu filhote não tem nada com que se preocupar. O que não seria o caso se uma alcateia de leões estivesse por perto. O território do guepardo oferece a cobertura de árvores e arbustos. Perfeito para perseguir presas. E eles avistaram algo. Um cobo de meia-lua. Mas eles devem estar a 50 metros da presa antes de atacarem. Juntos, os irmãos capturam o poderoso antílope. E um dá um abraço mortal ao redor da traqueia da vítima. Mas a luta não acabou. O cobo luta corajosamente e são necessários os esforços combinados de ambos os irmãos para mantê-lo preso. Os guepardos começam a comer rapidamente, por necessidade. Pelo menos uma em cada 10 caças do guepardo é roubada por leões, leopardos e hienas. Mas hoje o seu prêmio não é contestado. Com apetites saciados, eles podem relaxar enquanto o sol se põe, seguros em sua parceria, pelo menos por enquanto. Enquanto 2 grandes felinos se recolhem pela noite com as barrigas cheias, na manhã seguinte, outro acorda com fome. Aos 12 anos de idade, esta leopardo fêmea sabe como cuidar de si mesma. Ela viveu nas savanas e bosques do Kruger durante toda a sua vida. Solitária por natureza, ela compartilha seu território com sua jovem filha, que recentemente se tornou independente.
Leopardos são normalmente ativos à noite, mas a fêmea mais velha não come há dias e está à procura de um café da manhã. Pesando apenas 60 quilos, ela é pequena, mas incrivelmente poderosa. Embora não seja tão rápida quanto os guepardos, ela ainda pode alcançar impressionantes 60 quilômetros por hora em segundos. Ela é mestre em seguir rastros, e ser sorrateira é sua maior arma, movendo-se silenciosamente e invisível pela vegetação. O impala mal a viu se aproximar. Usando sua grande força, ela o arrasta para fora de vista. O impala é um dos mais numerosos antílopes na savana da África do Sul e pode compor até 85% da dieta do leopardo e do guepardo. Esta jovem leoa também tem um impala em vista. Geralmente, leões caçam presas maiores, porque caçam juntos. Mas com seu pai patrulhando o território e sua mãe ocupada criando seus filhotes, ela é forçada a caçar sozinha. Ela tem apenas a metade da velocidade do guepardo, atingindo 60 km por hora a plena velocidade. E precisa estar a 30 metros da presa antes de atacar. Mas em sua pressa, ela é vista e a oportunidade é perdida. Ela ainda é jovem e carece de paciência. Mesmo leões experientes matam apenas uma vez a cada 6 tentativas quando caçam sozinhos. Sem a ajuda do seu grupo, ela terá que trabalhar duro para sobreviver. Trabalhar em conjunto permite que alguns dos grandes felinos melhorem suas chances de matar presas maiores. Estes dois irmãos fizeram exatamente isso. Eles capturaram outra cobo fêmea, que é 3 vezes o tamanho de um guepardo adulto. É um feito impressionante, tornado possível pelo trabalho em equipe. Os irmãos estão com sorte, com 2 cobos capturados em apenas alguns dias. Mas eles devem ficar vigilantes, porque há sempre a ameaça de predadores maiores roubarem sua caça.
Se não forem perturbados, eles comerão mais de 14 quilos cada um de uma vez. O suficiente para mantê-los por vários dias. Enquanto os guepardos podem relaxar depois do seu banquete, a leoa segue em movimento. Ela decidiu se realocar para evitar chamar atenção para os seus filhotes, por permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Um pequeno buraco na lama contém água o suficiente para uma breve hidratação. É um refresco bem-vindo para a mãe sedenta. Os filhotes se juntam a ela. Embora nesta idade, eles ainda obtenham a maior parte da água de que precisam direto do leite. Em poucos meses, ela irá desmamá-los. E por 1 ano e meio, eles terão que se virar por conta própria. Agora, nos estágios iniciais da vida, eles confiam na liderança da leoa, sabendo pouco dos desafios que ela enfrenta no momento. A mãe completou seus deveres maternos e sua filha é agora independente. Então, o impala que ela matou mais cedo será todo dela. O único problema que ela enfrenta é o de potenciais ladrões. Mas ela sabe como evitá-los. Escondendo a carcaça do impala no alto de uma árvore, ela fica fora do alcance dos leões. E a fêmea pode relaxar e comer quando lhe der vontade. Ela também não precisa se preocupar com os guepardos, já que eles são escaladores ruins e ela bem mais forte do que eles. Os leopardos são, de longe, os escaladores mais habilidosos entre os grandes carnívoros africanos e podem transportar caças de mais de 50 quilos para a copa das árvores. Seus dentes de trás, chamados de carniceiros, evoluíram para cortarem carne. Combinados com uma poderosa mandíbula inferior, eles ajudam a arrancar pedaços da presa, que ela engole inteiros. Impalas são sua dieta básica, mas como todos os leopardos, ela comerá quase qualquer fonte de proteína. Leopardos caçam mais de 90 espécies, incluindo insetos, répteis e até mesmo peixes. Sua capacidade de subsistir de uma dieta tão variada, bem como a sua adaptabilidade a diferentes habitats, fez do leopardo o mais difundido de todos os felinos selvagens do mundo. No entanto, a autossuficiência não é algo que os leopardos tenham de nascença.
A filha do velho leopardo foi recentemente deixada para se defender por conta própria. Ela não está nem perto de ser tão boa caçadora quanto sua mãe e precisa aprender rapidamente como matar. Ou então, ela poderá morrer. Há também outras ameaças ao redor. Leões reconhecem leopardos como concorrência e eles atacarão e até mesmo os matarão se tiverem a chance. O jovem leopardo sabe disso e se move cautelosamente. As manchas do seu pelo reluzente são únicas. Cada leopardo tem um padrão que é só seu. E eles são particularmente eficazes em camuflá-las. A parte branca sob sua cauda um dia agirá como um sinalizador para facilitar que seus filhotes a sigam, garantindo que eles fiquem próximos mesmo enquanto se movem pela vegetação espessa. Mas antes que isso possa acontecer, ela terá que encontrar uma refeição e também um território próprio, que são ambos difíceis de achar. No território dos leões, o pai dos filhotes retorna de sua jornada. E ele anuncia sua presença com um rugido intenso, que pode ser ouvido em um raio de 8 quilômetros. Seu retorno é bem recebido pela leoa e seus filhotes, que passaram por apertos sem o apoio de um líder forte. A leoa ouve o seu chamado à distância e se dirige até ele. Depois de um momento, os filhotes percebem que é melhor acompanharem. A mãe lidera o caminho, acompanhada por sua filha adulta, que também voltou para o reencontro. Para os filhotes, esta parece uma tarde como qualquer outra, para ser preenchida com brincadeiras e lutas de mentirinha. Mas seu pai ainda está a vários quilômetros de distância e sua mãe mantém um ritmo constante. Eles ainda não sabem, mas este é um momento significativo em suas jovens vidas, já que nunca conheceram seu pai, que partiu quando eles eram recém-nascidos.
Quando chegam, os filhotes esperam cautelosamente à distância. Para a mãe e filha, o momento é de muito afeto e um aguardado reencontro do bando. Os filhotes estão intrigados com seu pai. Eles ainda não aprenderam como agir perto de um macho adulto. E sua censura é a mais gentil que ele consegue. Pela primeira vez desde que os filhotes nasceram, quase 2 meses atrás, o grupo está junto novamente. As coisas estão melhorando para esta família dos mais poderosos predadores da África. É natural que os leões vivam em grupos por toda a sua vida. As coalizões dos guepardos, no entanto, algumas vezes se rompem. Em uma tentativa de encontrar um território e uma companheira para si mesmo, um dos irmãos se foi, desfazendo sua aliança. Machos solitários podem percorrer mais de 200 quilômetros em busca de novos territórios. E este viajou uma boa distância para encontrar uma área promissora. Este será um bom lar, com abundância de presas e com espaços suficientes para caçá-las. Ele não perde tempo e começa a caçar. Ao contrário da maioria dos felinos, as garras do guepardo ficam permanentemente expostas. Muito útil para uma aderência extra quando correm em altas velocidades. Mas ele precisa se aproximar mais antes que possa atacar. Ele foi muito apressado e perde o elemento surpresa. Depois do relativo sucesso que tinha com seu irmão, ele não está acostumado aos desafios de caçar sozinho. Kudos adultos são grandes e poderosos. Embora possa facilmente alcançá-los, kudos são grandes demais para que ele consiga capturá-los sozinho. Sem seu irmão, ele precisará aprender a pegar antílopes menores, porém mais rápidos. Para este guepardo,
A dura realidade de sua nova vida está rapidamente se tornando mais clara. Não é fácil ter sucesso no topo da cadeia alimentar quando você está por conta própria. A menos que você seja tanto experiente quanto incrivelmente forte. O grande leão é as duas coisas. Aos 9 anos de idade e pesando cerca de 200 quilos, ele é um experiente caçador de búfalos com força suficiente para derrubar um touro pesando 4 vezes o seu próprio peso. É incomum, mas não inédito, que um leão cace sozinho. Nenhum outro predador da África pode derrubar sozinho um adversário tão grande e formidável. Depois de se empanturrar, ele se retira para a sombra para descansar. Ele não tem motivos para temer quaisquer outros predadores roubando sua refeição. Ele é simplesmente forte demais para ser desafiado. O chacal terá que esperar um pouco antes que possa se aproveitar dos restos. O que sobrou da caça está reservado para a família do leão, que está por perto. O rugido do grande macho alcança a leoa como um convite para jantar. Conforme o frio da noite se assenta, ela parte para se juntar a ele. Os filhotes ainda são muito jovens para comer carne, e ela não tem escolha senão deixá-los sozinhos enquanto se alimenta. Eles sabem instintivamente que devem ficar escondidos e esperar que sua mãe retorne. No caminho, ela encontra sua filha adulta, que também ouviu os rugidos do leão. O velho rei come sua porção antes de sua família chegar. Depois de cumprimentá-las, ele sai de cena para deixá-las se alimentar em paz.
As fêmeas estão com fome e comerão até 20 quilos de carne de uma só vez. Uma refeição como esta os manterá ocupados durante toda a noite. Irá repor as reservas da mãe para que ela possa produzir leite para seus filhotes em crescimento. Depois de uma grande refeição na noite anterior, os leões estão relaxados e de volta à força total. Com o leão de volta e fornecendo abundância de alimentos, a leoa pode comer à vontade para produzir leite suficiente para satisfazer os apetites insaciáveis de seus filhotes em crescimento. Sob os olhos atentos do seu poderoso pai e mãe resiliente, os filhotes têm as melhores chances possíveis de sobrevivência para a idade adulta. Com a segurança vinda do trabalho em conjunto, este pequeno bando é um excelente exemplo de como os leões se beneficiam da vida em grupo. A velha e sábia fêmea de leopardo não precisa de ajuda para sobreviver. Ser uma caçadora habilidosa permitiu que ela criasse seu filhote até a idade adulta e propagasse seus genes, a medida final de sucesso para qualquer animal. Ela não depende de nada além da sua própria inteligência e força, e vivendo em total solidão, ela é exemplo do mais adaptável e mais disseminado dos grandes felinos. Depois de um começo um pouco confuso, sua filha agora está se acertando. Na última noite, ela matou seu primeiro impala, provando que ela herdou a habilidade de caça de sua mãe e dando um passo importante para a sua independência. Os irmãos Guepardo foram agora por caminhos separados, e cada um terá um destino diferente. Um está se movendo sem descanso pelo parque, em busca de território, mas ainda inseguro fora da segurança da coalizão. O outro se provou mais capaz de viver uma vida por conta própria. Ele encontrou e estabeleceu um novo território, que ele defenderá a partir de agora. Aqui, ele certamente se tornará um caçador proficiente, já mostrando potencial, tendo capturado uma fêmea cudo sozinho. Os grandes felinos africanos são alguns dos carnívoros mais conhecidos do mundo. Famosos por sua beleza e temidos pela natureza mortífera do seu ataque. Seja sozinho ou em estruturas sociais complexas, eles devem trabalhar arduamente para sobreviver em um habitat repleto de desafios. Ao usar o trabalho em equipe,
velocidade surpreendente e força aterrorizante, eles estão equipados para explorar seu ambiente. Cada um dos 3 felinos é diferente na maneira que vive e caça. Mas todos compartilham o título de predador extremo em uma cadeia alimentar infinitamente ativa, comparável a poucas outras na Terra. Leão, leopardo e guepardo são de fato os mais selvagens e maravilhosos felinos da África. A Etiópia é um país de contrastes. Tem montanhas altas, pântanos exuberantes e savanas secas. E no meio está uma terra que contém tudo isso em uma pequena área. O Parque Nacional Awash é em parte deserto e parte oásis. Um primata que prospera aqui tem tantas facetas quanto seu lar. O babuíno sagrado. Sob a liderança dos seus alfas, eles atravessam os diferentes ambientes do seu habitat, confrontando a terra e também uns aos outros, em migrações diárias através do parque. Estes são os babuínos de Awash. Ícones da vida selvagem. Os babuínos de Awash. Onze milhões de anos atrás, grandes rupturas geológicas destruíram a planície oriental da África, deixando uma fissura ao longo do continente. O Grande Vale do Rift. Formado por movimentos tectônicos e erupções vulcânicas que geraram ambientes hostis e belos. Na parte nordeste, há um país que se ergue como testamento destas forças opostas. A Etiópia é uma terra de extremos. Possui enormes montanhas, vales fluviais e desertos áridos. E para cada um desses ambientes, um primata diferente pode ser encontrado. Estes animais são alguns dos personagens mais adaptáveis no mundo, capazes de sobreviver em qualquer lugar, do deserto ao Pantanal. As mudanças entre cada habitat são refletidas na composição da sociedade primata que vive por lá. E há uma área em que isso pode ser testemunhado em um único espaço. O Parque Nacional Awash, no centro da Etiópia, é ao mesmo tempo um refúgio de vida selvagem e um deserto cruel. Na estação seca, menos de 3 milímetros de chuva caem por mês. A terra é empoeirada e estéril, ajudando muito pouco quem mora por lá. Mas escondido dentro do parque, há um oásis exuberante. Uma utopia natural produzida pelas mesmas forças vulcânicas que moldaram a outra área. E é aqui que um dos primatas mais emblemáticos da Etiópia se dá bem.
o babuíno sagrado. Sua casa é ao mesmo tempo generosa e severa. Os babuínos também vivem entre a ternura e hostilidade. O mundo deles é equilibrado pela cooperação gentil e pela competição brutal. Assim que o sol nasce no horizonte, os procedimentos diários começam. Os machos alfa começam a se unir e organizar seus haréns. Os clãs compreendem várias famílias, cada uma liderada por um macho dominante, e todos são responsáveis por cuidar um do outro. Para os mais jovens, a chegada do novo dia significa que eles podem retomar o agito, correndo e brincando. Mas para os idosos, o ritmo é consideravelmente mais lento. Os machos dominantes apreciam a atenção da família e toleram a presença de seus vizinhos. Eles dividem o território, mas não compartilham fêmeas. São notoriamente possessivos e agressivos. Cada alfa é constantemente mimado por uma coleção de fêmeas. Um macho poderoso pode segurar seu harém por até 10 anos. E é só a força que determina a longevidade do seu reinado. Se uma fêmea se atreve a olhar para outro macho, as consequências são terríveis. Eles carregam as cicatrizes da disciplina do macho, que muitas vezes vem na forma de uma mordida no ouvido. Aqui, os machos são os reis. E o seu reino é, em muitos aspectos, tão duro e exigente como eles. Na maioria das sociedades de babuínos, as fêmeas que são parentes permanecem juntas, e os machos adolescentes se dispersam em outros grupos. Mas os babuínos sagrados são diferentes. Aqui, os homens formam irmandades desde o nascimento. Toda a estrutura social está centrada em grupos de alfas. Eles mantêm a coesão do grupo através da agressão. Mas esse simples ato de afeto é igualmente importante para essa sociedade complexa. Higiene é um indicador de dominância. Membros do clã superior recebem mais afeto do que os outros. Então as fêmeas gastam muita energia tentando satisfazer o macho. Mas isso valerá a pena quando precisarem de proteção. Os alfas só defenderão seus favoritos em uma briga.
A higiene pessoal é um ato profundamente político, que molda as estruturas de poder de todo o clã. Para essa jovem mãe e seu recém-nascido, a dinâmica do grupo é uma fonte de segurança e de grande estresse. Há pouca parentalidade cooperativa nessa sociedade. Quando o filhote nasce, a maior responsabilidade cabe à mãe. E ela deve sempre manter sua lealdade ao pai. Todas as manhãs, os líderes movem suas famílias dos topos dos penhascos onde dormem para o parque abaixo. A jornada perigosa é aquela que todo clã deve fazer. Estas falésias são um porto seguro, ao contrário do resto da paisagem de Awash. E apenas os clãs mais fortes de babuínos podem aproveitar. Os animais que habitam os confins do parque vivem de forma muito diferente. Ao redor dos penhascos, existe uma vasta extensão de pastagem estéril e de matagal. Predadores, como leões e chacais, viajam pelo terreno inóspito. E com menos de 2 dias de chuva durante os meses secos, os carnívoros não são a única ameaça que os moradores têm que enfrentar. Na estação seca, as temperaturas chegam a 40 graus Celsius. Mas mesmo que o alívio seja pouco na forma de chuva, a Terra compensa isso de outras maneiras. As mudanças geológicas e as forças vulcânicas que moldaram a paisagem também criaram um subproduto inesperado. Como a lava continuava a derramar e depois esfriou a Terra ao longo dos milênios, ela criou uma rocha ígnea profundamente porosa, ou seja, nascentes de água subterrânea brotam o ano todo, criando um oásis aos pés dos penhascos do Awash. Não importa em que época do ano, esta pequena parte do parque permanece exuberante, fornecendo abrigo, água e comida. Estas montanhas têm muitas sementes, e a primeira refeição do dia, na descida das falésias, é a iguaria preferida do clã. Nozes de palma. Babuínos sagrados comem uma variedade de alimentos e estes frutos preciosos são apreciados por todos os membros do grupo. Os movimentos diários do clã são ditados pela busca da nutrição correta. Assim que o dia nasce no topo das falésias,
eles começam a percorrer a wache para encontrar mais comida. Depois da primeira refeição do dia, os jovens recebem uma injeção de energia. Eles exploram o mundo brincando. É aqui que eles descobrem a extensão das suas habilidades físicas. O clã é composto de vários haréns, cada um com seus próprios bebês. E todos os jovens se unem para se divertir. Eles testam sua mobilidade um contra o outro. E também é assim que eles aprimoram as habilidades de escalada. É uma educação através da folia. Mas o jogo é interrompido pelos mais velhos, que agora devem liderar o clã para encontrar outras fontes de alimento. Embora os penhascos sejam abundantes, os babuínos sagrados não podem viver apenas de nozes de palma. Para encontrar as larvas e raízes necessárias para complementar sua dieta, eles devem chegar no centro seco do parque. Deixar as falésias é um movimento arriscado. Se ficar abandonado, outro clã pode pegar o oásis. Mas eles não têm escolha. Todos os dias a manhã é apressada, para se certificar de ter deixado a casa sozinha no menor período possível. Liderados pelos alfas, eles rapidamente vasculham vastas extensões de terras, procurando o pouco alimento que puderem encontrar. Mas os babuínos não são os únicos em busca de comida. Os javalis africanos pastam e são especializados em escavar raízes que se encontram abaixo da terra.
Eles são adequados para lavrar áreas áridas e encontrar nutrientes. Eles são bons em resistir ao calor, o que permite desperdiçar menos umidade ao se resfriarem. E é isso que ajuda outra espécie do awash a lidar com um habitat seco. O oryx pode sobreviver sem precisar beber água regularmente. Mas eles precisam de vegetação que retenha umidade suficiente para sustentá-los. Embora confortável no centro seco de awash, este rebanho não pode ficar no mesmo lugar por muito tempo. Eles devem percorrer o deserto para encontrar plantas ricas em umidade para alimentá-los. Mas não são apenas os mamíferos que buscam umidade. Tartarugas leopardo vivem na região seca de awash, mas não conseguem sobreviver por muito tempo sem água doce. E por isso devem procurar permanentemente pelo território. Mas elas têm uma série de maneiras engenhosas para lidar com seu habitat. Sua casca oferece uma proteção extra contra o calor do sol. Isso permite que eles passem mais tempo em habitats abertos à procura de comida ou água. Às vezes, o calor etíope pode ser demais, mesmo para esses répteis bem adaptados. Quando se entranham em matagais, as sementes em suas fezes germinam à sombra, permitindo um novo crescimento. Essa regeneração da vida vegetal é uma contribuição valiosa para todos os que passam por essa paisagem difícil. Há outras famílias de babuínos lutando no local. Os babuínos anubis são alguns dos personagens mais resistentes do mundo primata. Capazes de sobreviver em praticamente qualquer habitat terrestre, eles estão bem equipados para lidar com a severidade das planícies desérticas de awash. Seu sucesso como espécie está na capacidade de viver de quase qualquer coisa, desde espinhos e arbustos até pequenos mamíferos e répteis. Mesmo quando a paisagem seca e estéril fornece pouco, eles conseguem se sustentar. Há pouca coisa que os babuínos anubis não podem e não comerão. Todos os dias eles se juntam aos outros residentes do awash, passando pelos trechos áridos em busca do que puderem encontrar. Um pouco mais ao norte, uma história diferente se desenrola. Se a maior parte do awash é uma paisagem grossa e severa, as montanhas Simien da Etiópia são exuberantes e generosas. Cascatas de penhascos se alinham no horizonte, subindo 4.500 metros pelas terras altas da Etiópia. A umidade se move constantemente através desses contrafortes de alta altitude, garantindo que eles permaneçam verdes e abundantes durante todo o ano. Entre os vastos picos, uma imensa quantidade de vida prospera. E os animais que vivem aqui desfrutam de uma existência muito diferente dos de awash. Aqui não há desertos secos ou planícies escassas.
As alturas fornecem água e comida durante todo o ano. E todos os residentes prosperam por causa disso. O ibex alpino frequenta a montanha entre 2.500 e 4.500 metros. A vegetação que o ibex precisa para sobreviver cresce somente na região da Simien. O ibex precisa de suprimento constante de água ao longo do ano. Eles dependem muito dos pontos altos desta catedral natural para conseguir isso. Eles compartilham esta seção da Etiópia com outro de seus primatas icônicos. Os geladas podem ser encontradas nas montanhas Simien acima de 1.500 metros de altura. É onde crescem as gramíneas de alta proteína de que dependem para sobreviver. Os geladas são os únicos comedores de pasto de todos os primatas. Sua dieta é mais parecida com a de um gado do que com a de um babuíno típico. Avançando sobre seus traseiros e arrancando os tufos de grama com seus polegares altamente opostos, eles passam os dias arando os pastos de alta altitude das terras da Etiópia. As rotinas diárias dos babuínos gelada e sagrados são totalmente diferentes. Um se delicia com a segurança de seu abundante habitat de montanha, enquanto o outro deve enfrentar uma batalha diária constante pela sua casa. Mas o Awash tem duas faces: o deserto e o oásis. Estas rochas ígneas filtram a água de nascente que sustenta os habitantes de Awash durante todo o ano. Esses pântanos formam partes de rios que alimentam o parque, acabando com a terra árida. E é aqui que outras espécies de primatas de temperamento mais moderado podem ser encontradas. O macaco verde africano só pode sobreviver em florestas exuberantes e áreas com abastecimento de água constante. Como resultado, eles estão restritos aos pântanos do parque, incapazes de expandir seu alcance para o centro do Awash. Eles passam a maior parte do tempo nas árvores, apenas descendo para beber água. Mas o rio também oferece perigo. As margens, onde vivem os macacos verdes africanos, também são os locais de caça de um predador muito maior. Crocodilo do Nilo. O pequeno tamanho dos macacos os torna presas fáceis. Então, eles dependem dos sentidos agudos para sobreviver aos perigos da orla. Ao permanecer em estado de hiperatenção, eles percebem o predador bem antes de conseguirem se aproximar o suficiente.
permitindo que os macacos recuem para a segurança das árvores. Depois que os babuínos sagrados estão saciados, eles param com a comida matinal e voltam rapidamente para os penhascos. Para o clã, seu retorno é motivo de comemoração. Eles encontram os penhascos desocupados por outros babuínos. Agora que levaram o grupo com segurança de volta para casa, os alfas podem relaxar. As mães podem agora passar mais tempo cuidando de seus filhotes. As fêmeas tendem a dar à luz a cada 24 meses e dedicam o período intermediário para proteger e criar seus filhotes. Quando 2 anos se passarem, os pequenos começam a se movimentar de forma independente. Para todos os jovens do clã, o retorno aos penhascos só significa mais diversão. A brincadeira incansável atinge níveis explosivos enquanto retornam ao refúgio seguro. Estes embates aparentemente inócuos são precursores de uma tendência muito mais cruel. A capacidade de combate e de agressão são os maiores determinantes da posição social dos machos. Isso faz com que a luta de brincadeira seja uma habilidade importante para dominar desde o início. Somente os mais fortes acabarão tendo um harém. Para os machos mais fracos, encontrar uma parceira é uma tarefa difícil. A lealdade da fêmea ao alfa não é uma questão de escolha, mas sim de força.
outros machos devem respeitar os alfas e seus haréns. Senão, uma feroz batalha de dominância pode acontecer. A única forma que os machos fracos encontram para acasalar é em segredo, longe do olhar dos alfas, ou derrotando com sucesso um dominante em uma briga. A caça é difícil e esparsa, e isso geralmente coloca os babuínos em conflito uns com os outros. Qualquer agressão em sua estrutura social nasce da necessidade. Seus vizinhos do norte, os geladas, habitam um ambiente polar oposto. Um local de abundância. E isso mudou completamente a forma como eles socializam. Enquanto os babuínos sagrados necessitam de um conflito, os geladas escolheram outro método para manter a coesão do grupo. Aqui é o afeto que predomina nas famílias. A violência é menos frequente. No mundo dos geladas, as mulheres possuem o trono. As fêmeas tomam as decisões de acasalamento que moldam a dinâmica de poder do grupo inteiro. Elas escolhem se devem ou não capacitar os machos alfa. Como resultado, é o macho que tem que impressionar a fêmea. Aqui, o alfa não é o mais forte lutador, mas o macho mais gentil. Há 2 milhões de anos, as espécies mais comuns de babuínos eram os ancestrais do gelada, adaptados para comer as gramíneas da África subsaariana. Como o clima secou ao longo dos milênios, essas gramíneas ficaram restritas ao topo das montanhas da Etiópia e foram substituídas mais abaixo pelas pastagens muito mais secas da savana africana de hoje. Com o avanço da savana, vieram os babuínos sagrados. Eles substituíram os geladas em todos os lugares, exceto nas regiões mais altas das montanhas da Etiópia. Hoje, eles existem como 2 sociedades opostas. Uma protegida por um habitat de montanha generoso e a outra restrita à inflexível savana. A primeira, guiada por fêmeas. A outra, dominada pelos machos. Uma centrada em torno da paz e a outra mantida pela violência.
Em nenhum lugar esta violência é mais evidente do que quando dois clãs de babuínos sagrados têm que dividir um espaço. Um grupo rival chegou ao pé dos penhascos do Awash. Os alfas residentes se unem para formar uma ofensiva. Os membros mais fortes serão chamados para a batalha. A tensão aumenta. E a batalha começa. As brigas dos babuínos sagrados podem ser violentas. Mas a luta é de curta duração. O clã mais forte bateu os rivais. A paz retorna aos penhascos. Com a batalha ganha e o oásis seguro, as famílias de babuínos sagrados começam a se organizar para dormir. O território é seguro. Lutar lado a lado para proteger este pequeno refúgio do Awash fortalece os laços dos alfas entre os babuínos sagrados. A cada dia eles precisam um do outro para superar os desafios do parque. Mas as recompensas sempre valem a batalha. Os haréns agora podem ficar tranquilos, confiantes no fato de que o território foi defendido com sucesso. E assim, eles se estabelecem para dormir, recuando para a segurança da fortaleza montanhosa. Fechando a cortina sobre um outro dia em Awash. A Etiópia apoia uma série de reinos da vida selvagem. E abriga algumas das espécies mais marcantes e icônicas do mundo natural. Os primatas que existem aqui são tão diversos quanto os habitats em que vivem.
No Parque Nacional Awash, essa variedade existe em uma única área consolidada. E o Oásis dos Penhascos é um prêmio ferozmente disputado, que somente os clãs de babuínos sagrados mais dominantes podem obter. Os alfas residentes são responsáveis por prover suas famílias. Para fazer isso com sucesso, eles têm que percorrer todo o parque, passando por cada um dos seus habitats para encontrar o alimento certo. Incapazes de viver apenas em uma paisagem, suas vidas são divididas entre 2 domínios. A união deles é composta de ternura e hostilidade, o que os torna os personagens de um mundo que é ao mesmo tempo generoso e duro. Suas batalhas diárias com a Terra e entre si revelam uma sociedade fascinante, cheia de luta, triunfo e paradoxos de seu lar.